Agora, eu não tiro o mérito do Vasco, porque quando você passa por mérito, e foi uma conquista importante para o Fernando Diniz. Salve, família vascaína! Primeiro ponto, que calor está fazendo aqui em Queimados, Baixada Fluminense? Está assustador esse calor. Segundo ponto, o que vocês acham? Eu acho que eu vou passar a gravar todos os vídeos sem boné. Tô errado? Tem que continuar com boné, tá dando sorte? Porque depois do dia 21, Thiagão careca. Eu tenho essa confiança. Thiagão careca, zero, navalha. Navalha, vou navalhar. Vou navalhar. Tá, família vascaína? Ai, tá chegando. E o terceiro ponto é que daqui a pouco, né, os jogadores do Vasco, comissão técnica, diretoria, vão estar viajando para São Paulo para amanhã, né, começar a decisão, o primeiro jogo contra o Corinthians. Toda a sorte do mundo, que Deus possa abençoar o Vasco e que o Vasco faça uma grande partida. A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui, família. Separei alguns cortes, né, tava vendo um comentarista da Sport TV ontem no Seleção Sport TV, que até o Rizek ele tirou do sério em relação à arbitragem, né, naquele lance polêmico do André Ramalho. Então tu já pega o ponto que pode acontecer contra o Vasco nessa decisão. E aí a galera falando, PVC, esse comentarista, tem uma rádio aqui também de São Paulo, a TMC, né, que tem no Rio, tem em São Paulo, tava falando que o Corinthians parando tal jogador, esse jogador provoca o Felipe Coutinho e muito mais, família vascaína. Tem uma galera aqui que a gente vai repercutir pra gente trocar uma ideia sobre essa decisão, e eu quero, né, destacar algumas situações também que eu tava vendo aqui sobre o Andrés Gomes, o acordo que o Vasco tem para comprar esse jogador do Rennes da França, Felipe Coutinho vai se aposentar, vai continuar, e mais um papo sobre o Léo Jardim. Então chega aí que tem muita resenha. Nessa terça-feira à tarde de muito calor, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 12h40. Nossa, eu tô suando aqui, suando muito. Então, boa tarde, família vascaína, dá aquela força, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E não esquece também de fortalecer aqui, né, se você for comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza, sem pagar R$1 a mais, porque você de repente pode imaginar assim, vou clicar no link do Thiagão, vou pagar 5, vou pagar 10 a mais. Não, família, você pode até comparar os preços, você não vai pagar absolutamente nada a mais. É uma parceria do YouTube com esses sites, então você clicando aqui no nosso link, comprando a nossa camisa, boné, o tênis, o suplemento que eu separei, vai estar ajudando. Mas, de repente, você não quer comprar nada disso agora, nesse momento, você só vai clicar no link, no site que você viu, que você pesquisou, que você gostou do preço, que você já ia comprar, né? Clica, vai lá na barra de pesquisa, tênis, fogão, televisão, compra, você vai estar fortalecendo aqui o Thiagão, porque o nosso link te levou para esse site e você efetuou, né, a sua compra. Fechou? Dá essa força aí para o Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha, e eu prefiro passar aqui os cortes que eu separei pra gente voltar e trocar uma ideia sobre essa decisão, né? Foco total em relação ao Corinthians e a final da Copa do Brasil. Só vou destacar aqui um ponto, né, interessante, porque agora há pouco teve um amigo que comentou exatamente isso, um assunto que eu puxei no vídeo de mais cedo, né, em relação ao Léo Jardim, que eu falei, poxa, o Léo Jardim conquistando esse título da Copa do Brasil, ele tem tudo para se tornar um ídolo do Vasco pela relevância dele, né, nessa competição na Copa do Brasil. E eu tava vendo essa postagem aqui, poxa, me desculpa a galera que fez essa matéria, porque tem aqui. Mas a galera fez aqui as premiações, né, que o Léo Jardim participou e ajudou. Claro, não somente sozinho, né, com o grupo, mas ele foi fundamental nessas classificações aqui, né? Água Santa, Fortaleza, Atlético Paranaense, Operário, meu Deus do céu, um pênalti que poderia ter eliminado o Vasco dessa competição, ele pegou, Botafogo e Fluminense. Família, o vice garantido aqui, eles estão pontuando já, né, que o Vasco já pega 33 milhões, um total de 58 milhões, arredondando, 58 milhões. Então, assim, esse jogador, esse atleta, para o Thiagão, conquistando a Copa do Brasil, ele tem tudo para se tornar um ídolo, porque ele é muito relevante no Vasco, ele é muito importante no Vasco. Então eu acho que isso a gente tem que destacar, família vascaína, mas eu entendo a galera que não vai concordar comigo, por entender que, não, Thiago, não é somente um título, não, tem que produzir mais, tem que participar de boas campanhas, tem que conquistar mais. Não, eu te entendo, e acho que o seu ponto de vista também não está equivocado, não está errado, não.
não, mas para mim, para o Thiagão, o Vasco ganhando essa Copa do Brasil, o Léo Jardim tem tudo para se tornar um ídolo, porque ele é muito relevante no Vasco, ele faz muita coisa, né? Olha só, né, o que ele já botou de papel colorido no bolso do Vasco, nos ajudando a classificar aí nas classificações na Copa do Brasil. Família, agora deixa eu passar aqui os cortes que eu separei e a gente volta para trocar uma ideia. Se liga só. Personagem que a gente não falou, arbitragem. Muito bom o juiz, viu? O juiz, você estava, podia ter expulsado ali. Sério, foi um juiz que estava querendo, o Rodrigo Pereira de Lima. Rodrigo Pereira de Lima, muito bom. Não, eu acho que ele não deixou Ramalho os jogadores caírem O lance do André Ramalho, para mim, é o típico lance de VAR. Hoje em dia, no futebol de hoje... Deixa aí. Você acha que não? Vamos jogar. Roda aí. Sério, eu acho que é um lance que no futebol de hoje... Eu quero menos intervenção, eu não quero mais. Mas, Serginho, sério. como assim você quer menos? Tem que ter o que for correto. Deixa os caras jogarem, Mas se for uma falta clara, tem que intervir. Né? Mas deixa eu ver de novo. Gente. Eu acho que o André Ramalho correu um sério risco. O juiz, ele não tem a temperatura do jogo, bola em andamento, ele deu vantagem. Deixa o jogo correr lá, ó. Coisa linda. Ele deixou. Ele deu a vantagem. Ele deixou. Eu acho que é correto dar mesmo. Ele deixou. Ele fez o que se espera de um juiz. Ele deixou. Agora, eu acho que no futebol de hoje, com VAR, esse é um lance passível de revisão. Então, não é um lance de claro vermelho, né? Ô, louco. Nossa, Eu acho que é. No futebol brasileiro é? Eu acho que é. Então, esse é o problema. Eu não gosto de futebol brasileiro. Desculpa, eu acho que em qualquer futebol isso aí é passível de revisão. Você sabe por que não é lance Ele vai de VAR? E ele olha pro rosto, ele sabe onde está o rosto. A arbitragem está do lado, deixou o jogo correr, deixa a vida andar. Eu achei assim, ele vê onde está o rosto do Caio Jorge. Você não deixa a vida andar, não. Você acha que se a gente está no VAR e acha que esse é um lance de expulsão, você tem que chamar. Esse critério não existe, deixa. Não. O VAR só tem que chamar quando é. Isso é um erro, claro. Eu acho que é um lance, na minha opinião, é um lance. Eu achei uma agressão. Para mim, a agressão é expulsão. Eu acho que é uma falta e o braço escapou pra cima eu não e acho que vambora. escapou porque ele olha onde é que tá o rosto do... Ele tá olhando pro Caio Jorge. Não dá tempo, nem o cara acho que ele foi muito imprudente. Me pareceu premeditado. Muito imprudente. Agora, independentemente disso, isso não tem influência no placar final do jogo, no andamento, porque eu não consigo condicionar. Se por acaso tivesse acontecido isso, o jogo... Se a gente entrar no C... exatamente. Não, é só uma constatação que vivemos a era do VAR. Na era do VAR, esse lance passou batido. Pra gente projetar, né, o jogo da Neoquímica na quarta-feira, como é que vai ser contra o Vasco, né? E aí eu acho que vale lembrar que, de uma certa forma, é quase que o inverso do que aconteceu com o Corinthians. Porque a gente ouvia no primeiro jogo do Corinthians contra o Cruzeiro Cruzeiro tem que voltar de Belo Horizonte vivo. Eu falava com corintianos que me diziam assim, não, se a gente perder de 1-0 tá bom, porque dá para recuperar na Neoquímica. Era essa a conversa. E o que a gente viu foi o contrário, né? O Corinthians foi muito forte, né, em Belo Horizonte e consegue, e aí ganha nos pênaltis na Neoquímica. Agora, eu acho que o medo que o corintiano tinha, quem tem que ter é o vascaíno. O Vasco tem que sobreviver pro Maracanã, porque a Neoquímica... Porque a gente já comentou sobre a torcida. A gente faz jogo em estádio em todos os lugares. Eu não tenho nenhum pudor de dizer isso. A torcida do Corinthians é absolutamente única. Não tem nenhuma igual. E o Vasco não é um grande visitante, né? Então, pelo assim, contrário, se né? tem uma torcida que carrega mesmo, né? É a única torcida que eu vejo no Brasil que vibra o gol do adversário como se fosse o seu gol. A torcida do Corinthians faz isso. Né? Quando sai o gol do Cruzeiro, né, a torcida canta mais alto. E aí o jogador sente, gente, o que esses caras estão fazendo? O mesmo cenário, tenho muito corintiano falando sobre isso, mas são times diferentes. O Vasco tem coisas absolutamente imprevisíveis. O Andrés Gomes está jogando uma enormidade. Sim. E o Ryan também. Sim. E o Thiago Mendes voltou a jogar bem. E o Barros entra no meio da defesa e faz a bola sair. E o Verratti, que decide o primeiro jogo, vai e perde o pênalti. E perde o pênalti depois. Mas eu acho que o Verratti hoje é a reserva do Vasco, ponto. O Vasco hoje é o time do Andrés Gomes, do Felipe Coutinho, do Thiago Mendes, do Barros, do Paulo Henrique, que fez o gol contra, e do Ryan na frente. Principalmente do Ryan na frente. Esse é o time. É um time que tem a capacidade de acelerar e de surpreender. Mas o Corinthians, quando joga com Garro, Memphis, Yuri, Carrilho e José Martínez, é um time completamente diferente do que a gente viu na temporada. E esse respeito a gente aprendeu a ter na Copa do Brasil e nos Jogos contra o Palmeiras, no Paulista em agosto, na Copa do Brasil, e todo mundo esqueceu disso. Não, o Corinthians tomou 3-0 do Cruzeiro, tomou um vareio. E não é que não tenha tomado vareio ontem. O primeiro tempo do Cruzeiro ontem foi avassalador. O Corinthians não conseguia achar espaço para marcar o Matheus Pereira, por exemplo,
E o Christian, que jogou uma enormidade. E no segundo tempo, quando o Garro entra e o Matheus Bidu jogou demais. O Matheus Bidu jogou demais. Pois é. E fez o gol, né? E fez o gol. E o Garro mudou completamente o jogo. Sem contar que eram 46.964 agentes. Porque não eram espectadores. Não eram 46.964 espectadores na Neoquímica Arena. Eram agentes. Então isso tudo faz diferença na quarta-feira. O Corinthians vai ter que ganhar o jogo de quarta-feira, porque senão o Vasco vai ser campeão. Eu acho que o Corinthians precisa jogar muito a vera, Elia. Se não mantiver um nível de enfrentamento e atuação, ele vai perder. Até porque esse Vasco, que não ganha nada em termos nacionais desde 2011 e o último título do Campeonato Carioca de 2016, precisa muito ser campeão e seu torcedor tem feito enorme esforço por isso. Não, todo mundo precisa ser campeão. Todo mundo precisa ser campeão. Palmeiras precisa ser campeão. Mas ninguém tem mais fome do que o Vasco. Não. Fome, eu te garanto a você que não tem apetite maior do que o do Corinthians, não tem torcida mais abnegada do que a do Corinthians, não tem torcida que goste mais do seu time do que a do Corinthians, mesmo em relação à do Flamengo. Não significa que você tenha mais número. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores no Brasil, enquanto que o Corinthians tem 20. Mas é mais intensa. É a intensidade e a fidelidade da torcida do Corinthians é inigualável. Agora, eu não tiro o mérito do Vasco, porque quando você passa por mérito e foi uma conquista importante para o Fernando Diniz. É o seguinte, a receita para o Corinthians vencer o Vasco da Gama. É só marcar o colombiano que joga muita bola esse moleque. Andrés Gomes. Marco Rayan. Fácil, né? E dá uma atençãozinha, não precisa dar muita atenção pro Felipe Coutinho. Só isso. Porque esse aí a natureza tá marcando. O Thiago Mendes deixa jogar. O Paulo Henrique esses caras aí, acabou. O Paulo Henrique, lateral direito, ele fez um gol contra, mas é um muito bom jogador, tanto é que foi parar na seleção brasileira. Pra mim, a dupla de zaga ajudou demais o Vasco na temporada, mesmo Barros que tenha caído Renan, de produção em um dado momento. Cuesta e Robert Renan. Esse Barros é certo? Volante o Piton tá machucado, é bem provável que não participe das finais. Os dois volantes do Vasco, o Thiago Mendes, que vinha muito mal, fez 2 belos jogos contra o Fluminense, porque ele tem experiência, evidentemente. O Barros é um cara que também tem jogado muito bem. Então, o time do Vasco tem ótimos valores individuais. Mas, pra mim, levando em consideração o adversário, que é o Corinthians, pra mim o Corinthians é favorito. Tá aí. O primeiro ponto que eu vou começar aqui destacando é em relação à arbitragem, né? Isso me preocupa bastante em relação ao Corinthians. Eu destaquei no vídeo de mais cedo os últimos confrontos que o Vasco teve contra o Corinthians em mata-mata. Cara, assim, assustador. Em 2000 teve erro de arbitragem, em 2009 Copa do Brasil teve erro de arbitragem, um lance escandaloso. Eu tava até vendo um corte, depois eu posso trazer aqui, do Fernando Praz, né? Ele participou, acho que do troca de passes ontem à noite. E aí o Felipe Diniz fala, né, o Vasco, o Fernando Praz, que participou daquele Vasco, daquele confronto, jogou aquele confronto, perdeu pro Corinthians. Aí ele fala, não, a gente não perdeu, a gente empatou aqui no Maracanã, foi 1-1 e lá foi 0-0. Só que o Praz não puxou e o Vasco foi assaltado, o Felipe Diniz. O Gaciba era o árbitro na ocasião, um pênalti claríssimo do Chicão em cima do Carlos Alberto, que ele puxa assim, foi uma cobrança de falta, um escanteio, ele puxa o Carlos Alberto na cara do Gaciba, e o Gaciba não deu pênalti. Na cara dele, ele estava enxergando o Carlos Alberto e o Chicão. Aí ele fingiu que não viu, e 2012, claramente também, o gol do Alexandro legal, e a arbitragem deu impedimento, e o Vasco foi eliminado. Então, nessas 3 ocasiões, o Corinthians levou a melhor, com erros de arbitragem, decidindo a partida, decidindo o jogo. Então, realmente é uma questão que preocupa. Aí tu vê um comentarista desse, que claramente, eu nem sei o nome, nem fui pesquisar, claramente é torcedor do Corinthians, o Rizek também é, mas o Rizek ficou desconfortável com a visão dele. Como é que pode uma agressão daquela? O cara ainda fala assim, que não, ele nem deu tempo de ter o entendimento que ele queria fazer aqui. Ô, maluco, gente, os caras recebem pra isso. Os caras recebem pra falar uma merda dessa. Um cara desse, ele nunca entrou dentro de um campo de futebol. É claro que o André Ramalho quis acertar o Caio Jorge. Foi agressão, aquilo ali é agressão. Aquilo ali não foi um contato de jogo, ele foi pra acertar o rosto do cara. Era pra ser expulso, pô. E aí vem um cidadão desse e fala uma coisa dessa. Então tu imagina ele comentando um Corinthians e Vasco, um Corinthians aqui, Vasco e Corinthians aqui no Maracanã. Segue o jogo. Erro de arbitragem, segue o jogo. Não pode ir, mas quando é pro Corinthians, é igual o lance lá do Depay, né? Segue o jogo, pô. Não tem que ter intervenção. Mesmo o lance sendo irregular, não, segue. Mas aí tem um detalhe, que você é inteligente e você pegou. Isso é quando é a favor do Corinthians.
Segundo esse jornalista aí. Se fosse o contrário, se fosse, sei lá, um Lucas Silva dando uma cotovelada no Depay, não, aí tem que parar. Você entendeu o ponto? Você entendeu o ponto? Cara, eu assisti o jogo, tá? Eu assisti o jogo. A galera, eu já vi um palmeirense falando isso. Eu não tô falando que a torcida deles não apoia, que é isso, que é aquilo, não. Mas eu já vi um palmeirense falando isso, que a mídia faz muito também nessa questão da torcida do Corinthians. Eu vi o jogo, eu assisti o jogo inteiro. Quando o Cruzeiro faz o segundo gol e tava bem na partida e tal, cara, não é assim não, tá? A torcida não apoia o tempo todo, não. A torcida cansa, a torcida sente. Isso é uma causada, né? Então claramente dá pra ver que ele é um torcedor do Corinthians. Porque assim, que absurdo, né? Que absurdo. Então, Pedrinho, jogadores do Vasco, ó. Eu já vi torcedor do Corinthians já pressionar. Já tá pressionando também. Falando que esse Rafael Rodrigo Klein, sei lá, o árbitro, Rafael Klein, sei lá, alguma coisa assim. Falando que o Corinthians nunca ganhou jogo com ele. Nunca ganhou jogo com ele. Já tá pressionando. Você tá entendendo como é que é a situação? Família, então a gente tem aqui alguns pontos pra gente destacar em relação a tudo que a gente ouviu aí, né, desses comentaristas. Eu quero começar falando do Felipe Coutinho. Porque agora há pouco, eu tava vendo na ESPN, eles levantarem algumas possibilidades sobre o Felipe Coutinho, de renovação ou aposentadoria. E aí o jornalista falou isso aqui, ó. O Coutinho falou que ou continua no Vasco ou encerra a carreira. Não, Coutinho, de forma nenhuma você tem que encerrar a carreira, você vai disputar a Libertadores, né? O torcedor do Vasco, de um modo geral, tá muito confiante, vai passar uma energia positiva para você, sem sombra de dúvidas. Você tem que ser importante nessa decisão. Então não é o momento de pensar nisso não, irmão. Você deixou a desejar, principalmente no segundo jogo da semifinal contra o Fluminense. Eu sei que você foi, personalidade, cravou o pênalti. Testou o nosso coração ali na sua cobrança, mas deu tudo certo. Agora é a hora de você aparecer. É nessa hora que você tem que aparecer, porque você é muito diferente e experiente, é um gênio da bola. Então calma, pensa nisso agora não. Vamos ganhar essa Copa do Brasil, gritar, berrar, perder a voz e planejar o nosso 2026 na Libertadores com você sendo o nosso camisa 10. Agora, só para continuar aqui no assunto Felipe Coutinho e pegando o gancho ali do cara da TMC, né, falando que Felipe Coutinho, você tem que, né, não precisa se preocupar muito não. Tá aí, Felipe. É isso que a galera tá pensando de você, né, a mídia paulista. Surpreende, irmão. Faz acontecer. Chama a responsabilidade. Cara, como eu estou torcendo para você. Como eu quero que você decida esse confronto. Que você seja importante. Eu espero muito ver uma chapada sua. Tem que acontecer um gol seu, com aquela chapada, aquele gol lindo, e aquela sua comemoração. É isso, pô. Vai acontecer. Mostra a sua qualidade, mostra o seu talento. Você tem muito, irmão. Você voltou para isso. Você voltou exatamente para isso, para liderar o Vasco. Você tem que liderar o Vasco rumo ao título da Copa do Brasil. Você voltou para isso. Você voltou para isso. Agora faz acontecer. Tá nos seus pés. É a minha visão, tá? Família, em relação à questão do confronto, né, de sobreviver à Arena Corinthians. Se você parar e analisar o retrospecto, os últimos jogos, você realmente não fica confiante. Você não fica confiante. Porque o Vasco tem muitas dificuldades, né, contra o Corinthians. Muitas. Principalmente fora de casa. Não tem nem como, eu falei certo, né? Principalmente fora de casa. Não tem nem como discordar ali do Rizek quando ele fala que o Vasco como visitante é complicado. Isso é uma realidade. Mas aí tá o ponto, família. Tá o ponto, eu entendo que muitos vascaínos estão pensando como eu, é a nossa virada de chave. É a nossa virada de chave. É o nosso time amanhã mostrar uma personalidade, conseguir vencer a partida para realmente, né, colocar esse sentimento, eu digo, de resultado, né, dentro de campo, tá? Porque fora, eu não preciso nem comentar, porque a torcida do Vasco é gigante. Olha o que a gente fez nas 2 partidas no Maracanã. Eu tô falando colocar o resultado dentro de campo, conquistar o resultado dentro de campo, e o torcedor falar assim: esse é o meu Vasco. Isso é Vasco. Isso é ser Vasco. É isso que todo mundo tá esperando amanhã. Um jogo de muita personalidade. O Vasco tem talentos. Tem sim para decidir, para vencer o Corinthians e conseguir o que o Vasco não consegue há algum tempo, né? Na verdade, lá nunca conseguiu, que é vencer o Corinthians na arena. Então, é o momento. Esse é o momento. E assim, família, eu sei que eu falo isso com vocês, né? A gente acaba se expondo aqui, colocando o nosso sentimento para fora. Porque se não acontece, é o que eu falei, tem vascaínos que acabam, de alguma forma, querendo, né, extravasar e colocam a culpa em você. E isso é super normal, eu já entendi isso. Só que o meu sentimento é de muita confiança. Muita confiança. Não sei por quê. Porque, como eu disse, sendo racional, o Vasco não tem motivos para ser confiante jogando lá.
porque a gente tem um retrospecto muito ruim. Mas eu tô confiante. Eu acredito que esse grupo vai entregar o resultado, um grande resultado amanhã. Eu tô confiante na vitória. E é isso, Thiagão. Estou confiante na vitória. E claro que vai ser um jogo difícil, uma pressão. O Corinthians tem jogadores experientes, né? E assim, chegou nesse confronto na Copa do Brasil passando por times fortes, né? Passou pelo vice-campeão brasileiro e passou pelo terceiro colocado, né? O Cruzeiro. Então o Corinthians chega na final por méritos. Claro, os erros de arbitragem nesse segundo, na semifinal, que ajudou muito, né? Ajudaram muito a passar, mas chega, né? Tirando isso, né? Que não pode tirar, mas tá na final. Então tá ali por méritos. E o Vasco também passou por 2 rivais, por clássicos, então tá nessa condição por merecimento. E agora é a virada de chave. É o que eu falei, não tem roteiro melhor pra isso, família. Não poderia ter um outro time, não poderia. Um time que a gente sempre teve dificuldade, o retrospecto é muito ruim. Nos últimos 25 jogos, 16 vitórias, 8 empates e 1 vitória, que foi com o Mr. Paiva. O Vasco nunca ganhou do Corinthians na Arena, então é esse momento. Espero que os jogadores do Vasco possam colocar esse sentimento no nosso coração, no nosso rosto, no nosso olhar, na nossa respiração. Isso é Vasco. Isso é ser Vasco. Uma atuação de um time gigante amanhã. Eu tô muito confiante, eu juro por Deus, família. Tô muito confiante no jogo de amanhã. Muito mesmo. Espero que, né, os jogadores do Vasco possam estar com essa confiança, porque vão precisar. Não é um jogo fácil. Não é um território fácil de se jogar. Mas a gente, né, por arbitragem, torcida... Mas eu tô muito confiante, família, porque acho que o Vasco tem jogadores que vão colocar o seu nome na história do Vasco. Como, por exemplo, né, o Ryan, que a galera comentou. Aí, família. Então, assim como o PVC falou, e o Elias Júnior também, né, aí comentou, dando parabéns ao Diniz pela classificação, e claro, teve méritos. O Vasco teve muita coragem de jogar contra o Fluminense, foi o time que mereceu, e eu espero muito, né, que o Vasco tenha essa coragem, mas claro, se protegendo mais, sem erros defensivos, porque não pode. Isso é um fato, O ataque do Corinthians tem jogadores mais qualificados. Um erro, né, o Serna lá que errou, o Everaldo que errou ali uma tomada de decisão, lá os jogadores são mais qualificados, você não tem a dúvida disso. Então a gente não pode errar, tem que ser uma partida impecável pra gente conseguir um resultado que a gente nunca conseguiu lá. Vitória, Vascão, né, família vascaína. E ninguém quer mais que a gente. Diniz falou isso, né, nos bastidores. A gente tem que se unir com a torcida que tá aí, a nossa de novo. Ninguém quer mais que a gente. A torcida do Corinthians não quer mais que o Vasco. Que o Vascaíno não quer. Não tem como. Isso não tem como. Elias Júnior, o outro doido que falou aí na Sport TV, ninguém quer mais que o Vasco. Ninguém quer mais que o Vascaíno. Ninguém. Isso vai ser colocado dentro de campo, se Deus quiser, família. E aí, em relação ao Andrés Gomes, que na minha opinião pode ser realmente o diferencial desse confronto, pela dinâmica que ele traz, pela velocidade que ele tem. Família, tava vendo essa informação aqui, ó. Saulo Júnior, né? Como foi o acordo do Vasco com o Rennes por Andrés Gomes, né? Os clubes se acertaram em cerca de 4 milhões de euros, pouco mais de 25 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta. Um tempo atrás eu ouvi falar que era 30, 31 milhões, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que eu troquei uma ideia aqui com vocês, cara, uns 2 meses atrás, não lembro. Mas eu falei aí, família, né? Porque se você for efetuar a compra dos 3 jogadores, do Cuesta, do Robert Renan e do Andrés Gomes, passa de 100 milhões. E eu lembro que eu falei com vocês, nesse momento eu acho que se eu fizesse uma enquete aqui, ninguém ia ser a favor da compra, né, desses jogadores. E hoje eu acho que é o contrário. Porque o Andrés Gomes, ele é um jogador que com a camisa do Vasco, desde que assumiu realmente ali a titularidade, ele sempre sai das partidas sendo um jogador importante no sentido de não se omitir, de não se esconder. O time tá mal, mas ele é o único que tenta. Ele, né, sempre numa partida ruim do Vasco, você vai ver, contra o Botafogo, né, ele tentou alguma coisa, contra o Juventude ele tentou alguma coisa, contra o São Paulo criou algumas oportunidades, então é difícil ele sair sem tentar, ele participa muito do jogo. E aí você, né, passa a ter a noção do que um jogador pode contribuir com o seu time a partir de um nível de jogo desse. Um clássico, um estádio lotado, pressão, e o cara vai muito bem. Ele foi o melhor do Vasco nos 2 jogos, melhor, disparado melhor do Vasco. Então, se você tem a condição, né, de comprar um jogador jovem por 25, por 30 milhões, eu acho que nesse momento, por tudo que a gente viu até aqui do Andrés Gomes, vale. Porque em jogos, né, decisivo, ele foi muito bem. Então é um jogador que traz mais essa confiança pra gente no jogo de amanhã. Porque no primeiro jogo do Vasco,
já falei que não, assim, totalmente fora de um contexto. Era o Carille, era um time todo reserva. No segundo jogo que o Vasco perdeu pro Corinthians por 3-2, o Vasco ainda, o Diniz ainda naquela insistência de técnica em relação à física, sem esse equilíbrio, e hoje o Vasco é um time muito mais equilibrado. E esses dois jogadores, né, trazem essa condição de ter a possibilidade de agredir o Corinthians, que é o Ryan, e o Andrés Gomes, família vascaína. E claro, a galera destacou muito aí, né, o nível de atuação do Thiago Mendes, que foi muito bem. E o Thiago Mendes, né, rivalizou muito com eles lá, né, porque quando ele passou pelo São Paulo e tudo mais, eu acho que é uma motivação a mais aí pro Thiago, né, jogar muito bem também nesses jogos e nos ajudar a conquistar esse título, família vascaína. PVC também analisou bem ali, né, a diferença do Flucê, que defensivamente pode ter sim um time mais organizado, mas é aquilo, né, em termos de talento, de qualidade na frente, o Vasco é superior. A defesa do Corinthians na Copa do Brasil é totalmente diferente, né, no Brasileirão, mas tomou, né, 2 gols. O Corinthians não tinha tomado gol contra nenhum time da Copa do Brasil, nenhum confronto da Copa do Brasil, e tomou 2 gols contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, assim como o Vasco, né? Assim como o Vasco. Agora eu não tenho aqui os números exatos de gols do Cruzeiro. Deixa eu ver aqui rapidinho, família. O Cruzeiro fez 55 gols. É isso, o mesmo número de gols do Vasco. Aí, então a gente tem qualidade, a gente tem recurso para conseguir, né, marcar gols amanhã contra o Corinthians e trazer um excelente resultado para Maracanã e o Vasco conquistar esse título que é tão importante. E eu tenho fé que eu vou ficar, carequinha, a 0, a navalha. Família, vou desligar porque, é muito quente aqui, velho. Tá muito quente. Vou desligar, foi ótimo. Vou desligar. Vou encerrar aqui o nosso vídeo, daqui a pouco eu tô de volta. Mas comenta aí se você também tá confiante para a decisão de amanhã.